Olá, você que está em casa hoje, primeiramente nós queremos dar a você um Feliz Natal. Desejar que o Senhor abençoe você nesse dia, essa semana em que estaremos celebrando o Natal com as nossas famílias, com os nossos amigos mais próximos. E nesse dia nós faremos uma meditação sobre o significado permanente do Natal. Eu gostaria que você lesse comigo Isaías, capítulo 9, versos de 1 a 7. Você que está nos acompanhando nesse culto online, nessa mensagem de hoje, Isaías, capítulo 9, versos de 1 a 7. Você pode acompanhar comigo. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O anúncio do nascimento de Jesus é o ponto inicial do plano da salvação que Deus preparou para a humanidade. Esse anúncio está primeiramente relatado em Gênesis, capítulo 3, no verso 15, quando o Senhor, ao declarar juízo sobre a serpente, que é o símbolo de Satanás, ele fala: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, nessa declaração profética, Deus já estava falando que viria um descendente, nascido de mulher, que pisaria na cabeça da serpente, trazendo juízo, trazendo o mover de Deus e a salvação para a humanidade. Posteriormente, em Isaías, nós vemos também esse texto que nós acabamos de ler, e nós vamos nos aprofundar nele, vendo quais são as características que trazem esse significado permanente do Natal. Antes disso, eu gostaria de dizer para você que não há sentido em falarmos de Natal sem apontarmos para Jesus. Porque no Natal, apesar de não sabermos exatamente qual foi a data em que Jesus nasceu, o Natal é a celebração da vinda de Jesus ao mundo. E ela é tão importante para nós, cristãos, ela é tão importante para toda a humanidade, porque é a realização desse plano de Deus, do plano que já havia sido declarado desde Gênesis, capítulo 3, e declarado por diversos profetas ao longo de todo o Velho Testamento.
Então, nós precisamos ter isso muito claro, de que Natal é um tempo de estarmos juntos, em família. Nós estamos vivendo um período pandêmico e realmente muitas pessoas estão sofridas, há pessoas enlutadas, há pessoas entristecidas porque perderam pessoas queridas, ou até tem outras pessoas conhecidas e familiares internados, talvez, isolados por não poderem estar juntos nesse momento de celebração. E nós queremos declarar para você que o Natal é a celebração do nascimento de Cristo. Do nascimento de Cristo nos corações. Então, seja onde você estiver, a situação que você esteja, saiba que Jesus se importa com você, que Jesus ama você e que o nascimento de Jesus, ele deve ser celebrado principalmente nos nossos corações com gratidão, muito mais do que uma ceia com alimentos, muito mais do que ganhar e trocar presentes. A celebração do Natal é um momento de profunda gratidão pela vida e por tudo que temos recebido do Senhor. Então, esse Natal, eu creio que será um Natal muito reflexivo, você não acha? Eu estava pensando sobre isso hoje, até conversei com alguns conhecidos. Nesse Natal, as pessoas, mais do que tudo, vão dar sentido à vida e vão perceber que a vida é o maior bem que Deus nos deu, não é verdade? E a celebração da vida, ela é um profundo sentimento de gratidão nos nossos corações. Então, o sentido do Natal, ele aponta para a pessoa de Cristo. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto, que está nos versos 1 e 2 de Isaías 9, é que o povo que andava em trevas viu grande luz. Você tem sentido que você tem andado por um período de penumbra? Um período de dor? Um período em que talvez você não esteja sofrendo tanto, mas quando você olha ao seu redor, você sente um ar mais fechado? Pois é, o Natal é um momento em que Deus, ele nos faz refletir sobre a luz que ele quer trazer nas nossas vidas. Luz fala de direção, luz fala de esperança. Então diz lá que o povo que andava em trevas viu grande luz, que nesse Natal nós possamos abrir os nossos olhos e ver a luz de Deus. Não apenas essas notícias terríveis e que trazem tanta ansiedade nos nossos corações, não é mesmo? Mas a luz da palavra de Deus, a luz do Evangelho, que nos traz esperança. Porque o Evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira, lá em João 3,16, que o Senhor enviou o seu Filho ao mundo para que ele pudesse viver e morrer por nós. Então, o Evangelho, ele traz esperança. O Evangelho, ele traz uma mensagem de paz, de salvação. Jesus, quando nós lemos os Evangelhos, nós vemos Jesus curando, Jesus amando, Jesus abraçando, Jesus aproximando as pessoas a Deus. Então, o Evangelho, ele precisa trazer em nós uma mensagem de esperança e luz. Em Lucas 1:9, quando fala sobre Jesus, diz que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Não há trevas que possam conter a luz, a esperança que o Evangelho nos traz. Não há circunstância tão terrível que possa nos cegar a esperança que o próprio Deus nos dá. Deus se importa com você e comigo. Deus se importa com a humanidade. O que nós estamos vivendo muitas vezes é consequência das nossas próprias escolhas erradas, das nossas próprias mazelas como humanidade.
tanto mal que nós temos feito à natureza por tanto tempo, tantos desvios nós temos tido do propósito de Deus para as nossas vidas, não é verdade? E hoje nós estamos colhendo, não só por causa dessa pandemia, mas por outras questões, a questão climática, a questão ambiental, nós estamos sofrendo consequências de atitudes muitas vezes mal feitas, atitudes erradas que a humanidade tem feito. Então, aproveite o Natal para levar luz às pessoas, principalmente aquelas que não conhecem a Jesus. Sabe, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu até comentei isso na última mensagem. Jesus, ele nasceu há mais de 2000 anos atrás. E até hoje, há pessoas que não conhecem Jesus. Eu não estou falando de um Jesus religioso, de um Jesus engessado, ou até um Jesus revolucionário, que algumas pessoas pensam sobre a pessoa de Jesus. Eu vou falar para você, Jesus, ele tem todas essas nuances no seu caráter, mas nós não podemos deixar de falar do amor e a justiça. Como diz John Piper, você vai pregar sobre o Evangelho, mas você precisa falar sobre justiça também, a justiça de Deus. O amor de Deus, ele caminha junto com a justiça, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a mensagem do Natal, ela aponta para a luz, para a esperança da promessa de Deus. Segunda coisa, em verso 3, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. A palavra alegria, ela é muito profunda. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que a alegria, ela é muito mais do que uma experiência passageira ou circunstancial. A alegria é um estado de espírito. A alegria do Senhor é a nossa força. Está escrito lá em Filipenses. Então, diz também que o Senhor, por causa da alegria que lhe estava proposta, lá em Isaías 53, ele suportou a cruz. Qual era a alegria que lhe estava proposta? Ver a salvação de milhões, milhões, milhões e milhares de pessoas ao longo de toda essa trajetória que nós temos vivido na humanidade. Então, o Senhor se alegrou por ver o fruto daquilo que ele passaria, que era terrível, era cruel. A cruz, ela foi real, ela era terrível, é a justiça de Deus, o sacrifício perfeito. Mas, por causa da alegria que lhe estava reservada, ele suportou a cruz. A alegria, muitas vezes, infelizmente, as pessoas acham que a alegria do Natal se refere à comida farta, a presentes, a roupas novas, não é verdade? A viagens. E olha que interessante, esse ano, tantas coisas estão nos sendo tiradas nesse sentido. Muitas pessoas não poderão viajar para ver seus familiares mais queridos. A nossa ceia de Natal, talvez ela não seja tão recheada como já foi, por conta, né, de questões econômicas e a dificuldade que muitas pessoas estão tendo de comprar, né, aquilo que geralmente compram como ceia de Natal, presentes. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que, como eu já falei anteriormente, a alegria nesse momento, nesse ano, ela virá com uma ideia de consolo, sabe? Eu acredito nisso, porque o Natal não é só para os cristãos, o Natal é para todos. Mesmo que aquele que não acredita em Jesus, que não consegue compreender a dimensão do Natal, do que é o Natal de fato, Deus, ele não deixa de amar-nos, apesar da nossa ignorância. E a gente percebe um clima diferente nessa época, um clima de reflexão. Algumas pessoas ficam até deprimidas pensando naqueles que já partiram, não só de pandemia, mas ao longo da sua vida, seus ancestrais. E eu quero dizer para você
que nesse Natal, a alegria do Senhor, eu creio que ela está vindo em forma de consolo nos nossos corações. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o consolador. Deus quer nos consolar. Eu quero dizer para você que está sofrendo que o Senhor é o consolador das nossas almas e que Deus console o seu coração nesses dias. A terceira coisa, nós vemos no versos 4 e 5, tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Aqui fala sobre justiça. Deus é amoroso, mas o amor de Deus, ele anda junto com a justiça dele. E nós precisamos entender que as duas coisas se completam e se equilibram. Quando o Senhor prometeu que viria o descendente, esse descendente viria para pisar na cabeça da serpente. O que quer dizer isso? Para declarar justiça. O ser humano, nós vemos lá em Gênesis 3, Adão e Eva, os dois, eles se submeteram à tentação da serpente. Eles foram induzidos, mas eles caíram por escolha própria. Não foi um acidente, foi uma escolha. E nesse momento, a serpente, ela entra no mundo, o diabo e seus demônios, e eles conseguem uma certa autoridade, entre aspas, que não lhes pertencia, mas que pertencia ao ser humano, autoridade, governo. Ele usurpa isso e começa a trazer tantas coisas terríveis para a humanidade. Isso tudo nasce da independência de Deus. Isso precisava ser julgado. Entenda comigo. Voltando lá em Gênesis, capítulo 3, falando sobre a justiça de Deus, lá no final do capítulo 3, no verso 22 em diante, diz: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Se você ler um pouco antes, você vai ver que Deus, ele guarda, ele cobre o homem e a mulher com peles de animais, antes deles serem, no verso 29, antes deles saírem do jardim. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor, versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Roupas de pele, pela primeira vez um animal é morto para que o ser humano seja coberto. Essa morte desse animal que foi feito pelo Senhor aponta para o sacrifício que cobriria temporariamente a nudez do ser humano, até que viesse o sacrifício perfeito. Então aqui, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus aponta para essa justiça de Deus. O sacrifício precisaria acontecer, não um animal para cobrir-nos de roupas, mas o sacrifício perfeito do Filho de Deus, que cobriria toda a humanidade, desde o passado, presente e futuro. Sacrifício que precisou acontecer na cruz, mas que vem ao mundo em forma de uma criança. Jesus que entregou 33 anos da sua vida
por nós. E ele nasce trazendo esperança e trazendo a promessa cumprida da justiça de Deus para a humanidade. Jesus, desde o seu nascimento, já carregava isso, essa expectativa desse menino que, crescendo diante de Deus e dos homens, traria a justiça de Deus. Aleluia! Ainda nesse texto de Isaías 9, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, porque tem uma parte que eu gostaria de enfatizar ainda nesse texto de Isaías, só um minutinho, que diz, versículo 4, tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros e a vara de castigo do seu opressor. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Então aqui fala sobre a justiça perfeita. Você se sente cansado? Como você chegou ao final desse ano? Você se sente como um guerreiro que se sacrificou durante todo esse ano? Talvez você se sinta como aqueles guerreiros que a gente vê em filme, né? Com o rosto com terra, com barro. E talvez você se veja arrastando até o final desse ano ou andando com coragem. A Bíblia diz que é muito interessante esse versículo, que toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque o menino nos nasceu. Então, o que Deus está querendo dizer para a humanidade é: vocês têm lutado, vocês têm se sacrificado, mas eu quero trazer esperança ao coração de vocês, porque um menino nos nasceu. É interessante que quando Isaías fala isso, ele fala isso séculos antes da vinda de Jesus. E ele já coloca o verbo no passado. Se isso foi passado naquela época, quanto mais para nós hoje. Jesus, ele nasceu. Jesus, ele cresceu. Jesus se tornou o homem perfeito. E ele morreu por mim e por você e ressuscitou. Então, falar de Natal não é apenas uma mensagem melancólica, é uma mensagem que traz ao nosso coração esse senso de justiça. E o Natal é tempo de fazer justiça. Ainda dá tempo de você não precisar carregar pesos desnecessários no próximo ano. Sabia disso? Às vezes, a gente vê pessoas fazendo promessas de Natal. Ano que vem, ou de Ano Novo, ano que vem eu vou querer me aborrecer menos, ano que vem eu não vou me estressar tanto, eu vou descansar mais, eu vou confiar mais em Deus, eu vou relevar. Aí, quando começa janeiro, fevereiro, tudo vai de água abaixo, né? pelo ralo, todas as promessas. Mas não precisa ser assim. No Natal também é tempo de fazer justiça, não só receber a justiça de Deus, mas fazer justiça, perdoar, liberar. Quem somos nós para guardar rancor das pessoas? O fulano falou mal, né? Como é que fala isso agora? Que as pessoas falam tanto na internet, me cancelou. Eu fui cancelado. Agora as pessoas falam assim, né? Fulano me cancelou. Tanta gente que tem divergência, opiniões diferentes na política, na economia, em relação à pandemia também, em relação à vacina. Gente, mas que essas coisas não nos deixem brigar com as pessoas, que nós possamos respeitar as diferenças, não é verdade? E conversar com elas de forma sábia. Então, que nós possamos também fazer justiça, ser generosos. Então, vamos aproveitar esse momento para ser generosos, para perdoar, para presentear com uma mensagem, com um telefonema. Nós não podemos nos abraçar, mas podemos enviar mensagens de carinho, de amor, de gratidão.
Gente, isso vale muito mais do que uma camisa nova, do que um presente novo, que é bom também ganhar presente, mas muitas vezes a expressão da gratidão, do amor, do perdão é muito maior do que isso, com certeza. E por último, nos versos 6 e 7, que diz, nos versos 6, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Olha que lindo! Jesus nos foi dado. O governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Quem aqui que está assistindo essa mensagem precisa de paz? Todos nós precisamos de paz. Paz é também um estado interior, não é algo temporário. Você pode passar por dificuldades, todos nós temos incertezas, sim. Nós não sabemos exatamente como será, o que haverá após a curva, não é verdade? Mas nós temos a convicção, a paz de que Deus está no controle. E como diz a Bíblia em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para você e para mim. E o maior propósito de Deus é a salvação, é que nós sejamos salvos. Nós sejamos salvos das nossas mazelas, das nossas meninices, das nossas infantilidades. Nós sejamos salvos no nosso espírito, nas nossas emoções, na nossa saúde. Deus quer te dar saúde, saúde integral, saúde familiar, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. E se acontecer de nós morrermos, nós sabemos que aqui não é o fim. Aqui não é o fim. Nós temos uma longa caminhada na eternidade. Sem tempo, nós estaremos celebrando a vida com Deus, agradecendo. Não há 24 horas no céu, porque não há tempo, mas agradecendo e louvando e vivendo uma outra mentalidade, uma outra ideia. Gente, a Bíblia diz que quando uma mulher ela está com dores de parto, e quando nós estamos dentro da barriga da minha mãe, há muita dor, não é verdade? Da mãe e da criança que não quer sair. A criança está lá, eu quero ficar aqui, eu quero ficar na barriga da minha mãe. Mas depois que o filho nasce, depois que a criança nasce, ela não volta mais para a barriga da mãe. Não é verdade? Isso também acontece nessa passagem, quando nós morremos e entregamos nossa vida a Jesus. Nós vamos ter uma nova dimensão de vida, de mentalidade. Nós não vamos sentir saudade do que ficou para trás. Eu nem lembro como que era a minha vida na barriga da minha mãe. Eu não me lembro. Eu só olho para frente, eu olho para frente, olhando para o alvo, que é o maior prêmio de todos, que é conhecer Jesus e estar com Ele eternamente, assim como os nossos amados e queridos irmãos. No mundo existem mais de 8 bilhões de pessoas que estão lutando todos os dias e procuram paz para suas vidas. A cada dia uma nova luta, uma dificuldade a ser vencida. As pessoas precisam que alguém lhes anuncie a paz e que o príncipe da paz é Jesus. Olha o que diz lá no final desse capítulo de Isaías 9, quer dizer, desse texto que nós lemos, no verso 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E eu quero terminar dizendo que o Natal não pode ser resumido a uma temporada ou apenas a um feriado comum.
Jesus não veio ao mundo para que marcássemos apenas uma data especial no nosso calendário. Ele veio ao mundo para trazer luz, para trazer alegria, para trazer justiça e para manifestar paz em nós e através de nós. Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu gostaria de terminar lendo novamente esse versículo de Isaías 6, que é tão lindo. Gente, eu confesso que esse texto fala profundamente ao meu coração o ano inteiro. E diz: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E eu concluo dizendo que este é o significado permanente do Natal. Você pode ler Isaías 9, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E esse texto vai nos acompanhar o ano inteiro. E nós vamos ter certeza, convicção, de que aquele que prometeu é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Que você tenha um feliz Natal, um Natal profundo, um Natal, como nós dizemos, um Natal cheio de luz, um Natal cheio de alegria, alegria verdadeira, um Natal cheio de justiça e um Natal repleto de paz sobre você e sua família, você e as pessoas que você tanto quer bem. Eu gostaria de fazer uma oração agora, agradecendo a Deus pela sua vida, pela minha vida e principalmente pelo nascimento de Jesus, que veio trazer tanta vida aos nossos corações. Deus, muito obrigada. A palavra que eu tenho ao Senhor e que eu sei que cada uma dessas pessoas que estão comigo agora, orando, seja hoje, seja em outra data em que eles estiverem recebendo essa ministração, Senhor, nós estamos juntos em fé, agradecendo ao Senhor. Nós agradecemos pelo nascimento de Jesus. Deus, nós agradecemos pelo plano da salvação perfeito. Nós agradecemos porque o Senhor não desistiu e jamais desiste de nós. Deus, muito obrigada. Agora eu quero pedir que o Senhor venha trazer luz aos corações que estão assistindo essa mensagem, aos corações das pessoas que estão aqui comigo agora. Senhor, eu peço que o Senhor traga luz aos seus corações, aqueça, traga esperança a eles. Deus, eu quero declarar a alegria do Senhor sobre cada uma dessas pessoas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor venha trazer consolo aos seus corações, nesse momento que eles possam sentir o consolo do Espírito Santo enxugando dos nossos olhos cada uma das nossas lágrimas. Senhor, eu também quero profetizar e declarar a justiça do Senhor, justiça plena, justiça verdadeira. Os homens podem errar, mas o Senhor não erra. Obrigado, Senhor, pela tua justiça. Que o Senhor traga justiça aos nossos corações e que o Senhor faça com que possamos ser agentes de justiça a pessoas que convivem conosco. Senhor, nós também, eu quero profetizar paz, paz perfeita, paz que vem por causa da presença do Príncipe da Paz em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê dias maravilhosos, que esses dias sejam dias de reflexão, de profundidade, mas de uma grande e
expressiva e autêntica gratidão em nossos corações. Amém, Senhor, e amém. Foi muito bom poder compartilhar essa mensagem com você. Que você tenha dias maravilhosos, esses dias que precedem essa virada de um novo ano. Que seja um momento de reflexão, mas também um momento de profundo agradecimento a Deus, porque enquanto houver vida, há esperança. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus te abençoe.